Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos à nossa nova aula de histologia. Hoje o tema é tecido conjuntivo, um tecido relacionado diretamente com o estabelecimento, manutenção e suporte ao corpo, né? E suporte aos outros tecidos também, salvo o sistema nervoso, que ele vai ter uma relação um pouquinho diferenciada, e é principalmente constituído por células, fibras e substância fundamental. Você vai aprender então nesta aula todos os aspectos mais gerais e alguns aspectos específicos sobre o tecido conjuntivo. Né? É um prazer muito grande para mim estar dando essa aula para você, eu espero que você aprecie. Né? Caso você goste, compartilhem aí, fale para seus amigos assistirem, tá? É bacana você perceber que essa aula aqui, ela tem como principal critério, né, relacionar de modo bastante generalista o estudo do tecido conjuntivo e da histologia. Lembrando sempre que se você é estudante de ensino médio, inevitavelmente você vai aprender um pouco mais do que se ensina durante esse período da vida, o que não é nada ruim, pelo contrário, é muito positivo, é muito bom. Você vai aprofundar no seu estudo de uma maneira muito mais sólida, né? Agora, se você é estudante do ensino superior, né, primeiro, segundo ano que tem histologia, isso aqui são os caracteres, né, os aspectos mais básicos. Isso aqui você deverá saber de modo bastante consolidado. Assim você vai conseguir obter as notas que você precisa e avançar em ciências aplicadas, né, como anatomia patológica, por exemplo. Meu nome é Victor, eu sou doutor em Ciências da Saúde, pós-doutor em Bioengenharia e Anatomia Humana, e aqui está o meu e-mail, né? Você pode pausar o vídeo, copiar aí se quiser, para mandar alguma dúvida, né? Alguma sugestão, caso queira. Como é que essa aula está organizada, pessoal? Inicialmente a gente tem a introdução e as generalidades do tecido conjuntivo. Na sequência, a gente estuda as células do tecido conjuntivo, onde eu vou estar descrevendo fibroblastos, macrófagos, mastócitos, plasmócitos, leucócitos e células adiposas. É legal você perceber, né, que o tecido conjuntivo ele tem uma relação muito bacana com o tecido imunológico, né, com o sistema imunológico, melhor dizendo. E essa relação ela é bastante evidente, principalmente nas manifestações, né, patológicas que a gente vê frequentemente no tecido conjuntivo. Isso é um ponto bem interessante que a gente pode comentar mais adiante também. Na sequência a gente vai estar estudando as fibras, né, lembrando que o tecido conjuntivo ele é formado então por células, fibras e substância fundamental. Né, então a gente estuda os constituintes dele. As fibras, né, colágeno, né, as fibras reticulares e as fibras de elastina, o sistema elástico. Depois verificamos a substância fundamental e os principais aspectos dela. Na sequência, avançamos para o tecido, para os diferentes tipos de tecido conjuntivo. Isso é um tema bem interessante, né? Onde você vai ter em livros de histologia um detalhamento muito bacana. E esses tipos de tecido conjuntivo eles também são muito frequentes em cair em prova de concurso. Tá? Então, além de saber o aspecto generalista, também é importante especificar um pouquinho que eu comentei com vocês. E depois temos os exercícios e as verificações aí do seu aprendizado. Lembrando, se você tem dúvida, mande, né? Não fique com ela, sane a sua dúvida, pode me escrever no chat, caso você seja aluno de instituições que eu trabalho, no site, né, dessas mesmas instituições, ou pelo e-mail que eu passei ali no slide de abertura, caso você tenha interesse, tá? Por favor, não fique com dúvidas, pergunte, comente, discuta, para que assim você possa avançar de uma maneira bastante sólida dentro dos seus estudos. Então vamos começar aqui estudando as generalidades, né, uma introdução do tecido conjuntivo, pessoal. Vamos lá. Basicamente, ele é formado, né, ele tem a função, né, ele é constituído para exercer a função de estabelecimento, manutenção e suporte ao corpo. Tá? Isso aqui são pontos bem importantes aí do tecido conjuntivo. Ele é constituído por células, fibras e pela substância fundamental. Tá bom? A gente vai estar estudando em detalhe esses aspectos já. Né? A matriz extracelular, a MEC, né? Matriz extracelular, é o principal constituinte, né? Algumas vezes mais, outras vezes menos, né? Do tecido conjuntivo. Né?
E aí você vai saber que a matriz extracelular ela é formada por proteínas, normalmente proteínas de colágeno e elastina, né? Mais a substância fundamental, né? Que são as proteoglicanos, né? Glicosaminoglicanos e as glicoproteínas, tá bom? Outro ponto bem interessante é que o tecido conjuntivo ele é oriundo, né? Então ele deriva do mesênquima, né? E o mesênquima deriva do mesoderma, que é o folheto intermediário lá da gástrula, né, pessoal? E o mesoderma, além de originar o mesênquima, e o mesênquima originar o tecido conjuntivo, o mesênquima também origina o tecido muscular, o sangue, né? Basicamente, na verdade, o que eu quero dizer com sangue aqui são as células, né? Os elementos figurados do sangue e os vasos, tá bom? Aqui você consegue observar 3 imagens muito diferentes e muito bacanas, né? Lembrando sempre, para você que está tendo os primeiros contatos com histologia neste momento, né? Isso aqui são cortes histológicos, tá, pessoal? Onde você tem aí a identificação de algumas características do tecido, né? Aqui, por exemplo, é um tecido conjuntivo, onde em roxinho aqui você identifica o núcleo das células que formam esse tecido conjuntivo. E em rosa você está percebendo a matriz extracelular. Olha que bacana aqui, né? Rosadinho aqui, ó. Aqui você também, o mais escuro, você está vendo os núcleos, perceba que tem muito mais, né, núcleo, e o mais clarinho é a substância, né, fundamental que constitui a matriz extracelular. E aqui outra característica também de tecido conjuntivo, onde você percebe mais escurinho, né, a presença dos núcleos das células, né, e o mais forte aqui, rosado, aqui, ó, você vai ter a presença de fibras, né, as fibras aí de colágeno. Aqui você também consegue identificar um vaso, beleza? Maravilha! Ainda então falando, né, no que diz respeito a um aspecto introdutório, mas já direcionando para os tipos de células do tecido conjuntivo, você vai estar vendo as generalidades a respeito das células que residem aí, e na sequência a gente vai estar detalhando cada uma delas, tá bom? Então, olha lá, algumas células do tecido conjuntivo são caracterizadas pelo desenvolvimento e residirem no próprio tecido, que é o caso do fibroblasto, tá, pessoal? Você vai ter macrófagos que eles se diferenciam, né, de monócitos, que eu não coloquei aqui, mas macrófagos se diferenciam de monócitos já no tecido conjuntivo, tá? É isso que está explicando essa primeira frase aí. Né? Porém, outras, né, elas migram para o tecido e executam suas funções, que é o caso dos linfócitos, né? Então você vai ter aí os plasmócitos, por exemplo, que são linfócitos B já diferenciados, na quais elas migram para o tecido conjuntivo e voltam para a circulação aí de modo bastante frequente, tá? Observa-se também, né, que os tecidos conjuntivos, né, então eles são formados pelas seguintes células, ó, fibroblastos, né, que eu comentei com vocês, eles já residem de modo bastante contínuo, né, eles residem de fato do tecido conjuntivo, macrófagos, mastócitos, plasmócitos, células adiposas e leucócitos. Ah lá, fibroblastos são as células principais do tecido conjuntivo, que secretam uma grande quantidade de colágeno, tá? E também tem função de secretar, como a gente vai ver adiante, fatores de crescimento. Macrófago, mastócitos, plasmócitos e leucócitos são células do sistema imunológico, viu? Que tem funções específicas no tecido conjuntivo, seja de identificação de invasão de micro-organismos patogênicos, seja da identificação de toxinas secretadas por vírus, por exemplo, né? Ou melhor, toxinas secretadas por bactérias, a presença de vírus numa determinada região corporal, que é evidentemente que tem relação com o tecido conjuntivo. Você consegue perceber então que macrófagos, mastócitos, plasmócitos e leucócitos fazem parte do tecido, do sistema, melhor dizendo, imunológico. Já fibroblastos e células adiposas são células do tecido conjuntivo, né? Células adiposas são células diferenciadas ali que têm a capacidade de armazenar gotículas de lipídios. Nessa imagem aqui muito bacana lá do Anapati,
lá da Unicamp, né, você vai perceber a presença de macrófagos, né, que eles são células residentes ali do tecido conjuntivo, e eles têm um aspecto muito importante. Agora a gente fala um pouquinho de imunologia, só para você entender. Eles vão fagocitar, de repente, uma bactériazinha que entrou aqui no tecido conjuntivo. O que é fagocitar? Vão absorvê-la lá para um processo imunológico, e essa aula de sistema imune você vai encontrar no meu canal também, tá? E vão secretar ali, né, nessa região próxima a eles, e também vão estar disponibilizando em sua membrana sinalizadores para outras células, falando, ó, aqui tinha uma bactéria, né? E aí esses sinalizadores, né, que vão ter uma função de ativar outras células, e isso, volto a dizer, a gente detalha com propriedade em imunologia, que também está disponível aí no canal. Eles vão ter a função de chamar, né, vamos dizer assim, outras células, né, e essas outras células vão contribuir aí para a defesa. E onde é que isso tudo acontece? No tecido conjuntivo. Mas você também tem fibroblastos, né? Fibroblastos, por exemplo, são fundamentais no processo de cicatrização. Vai que você tira uma casquinha aí do joelho que você caiu, você tira a casquinha lá porque você tem interesse em fazer isso. Os fibroblastos também contribuem com o processo de cicatrização ali daquela casquinha que você removeu, tá? Então, assim, basicamente, eu quero que você compreenda que essa entrada, essa generalização, ela é muito importante para você entender que tem células que fazem parte e tem células que vão até ele. Mas, de modo geral, o tecido conjuntivo, ele é constituído por essas células aqui, tá? Isso aqui é um ponto bem importante aí para você estar anotado. Ó, os fibroblastos, né? Então, agora a gente já está começando a detalhar as células do tecido conjuntivo, né? Então, ó, os fibroblastos, né, são células com citoplasma abundante, ou seja, um citoplasma grandão, bonitão, né, e um núcleo ovoide. Olha que beleza o núcleo aqui, ó. Você percebe o nucleolo bem evidente. É que o cursor vermelho ele fica basicamente em cima, se eu ponho, ó, eu estou perto aqui só para você identificar, viu? Né? O núcleo ovoide ele é corado fracamente porque a cromatina dentro do núcleo ela é muito fininha. Lembra, a cromatina é a condição na qual o DNA, né, o ácido desoxirribonucleico, se encontra. Né? Você tem duas condições de cromatina. A eucromatina, que é uma cromatina que é fracamente corada, de fato, porque tem uma atividade de tradução gênica muito grande, a eucromatina, e você tem a heterocromatina, que ela já está mais unida, né, facilitando o processo de coragem dela, né, de ficar colorida, né, ficar corada. Outro ponto importante dos fibroblastos, né, são retículos endoplasmáticos aí, rugosos, bastante desenvolvidos, junto com o aparelho de Golgi também bastante desenvolvido, né, o que vai ter uma correlação direta com a identificação de uma intensa atividade de síntese proteica destas células. Aqui você está vendo uma ilustração que está disponível até no livro do Junqueira e Carneiro, Histologia Básica, né? Todas as imagens aí, ó, eu coloco quando eu falo a primeira vez delas, né? Apresento a primeira vez delas, as fontes, tá, pessoal, para você localizar. Mas essa imagem aqui, ela está disponível no livro Histologia Básica do Junqueira e Carneiro, que é um livro que eu recomendo muito para quem estuda histologia, né? Você percebe então o núcleo aqui, ó, ele está excêntrico, né? O núcleo aqui do fibroblasto, onde você percebe um retículo endoplasmático rugoso bastante evidente em continuidade aqui, né? Com envelope nuclear. Né? É bacana você perceber que além de você ter um retículo endoplasmático rugoso bastante evidente, um aparelho de Golgi bastante evidente, você também tem a presença de grânulos, né? Bastante frequentes. Ó, observe essa imagem de cultura de célula aqui, ó. Olha que bacana. A presença de grânulos também é bastante frequente aqui. Olha que bacana essa aqui. Coisa linda, não? E você vai perceber que os fibroblastos, então, eles são as células principais do tecido conjuntivo com bastante atividade de produção de proteína. Caso eles cessem essa produção, produzam pouca, eles são chamados então de fibrócitos, né? Mas não quer dizer que eles não podem voltar a produzir caso sejam estimulados, tá? Os fibroblastos eles podem se converter em fibrócitos quando há uma redução da atividade de síntese proteica e se diferenciarem novamente em fibroblastos, aumentando assim a produção, né, da atividade proteica, da síntese proteica, né?
Os fibroblastos, então, eles sintetizam proteína, colágeno, né, e elastina, né? Eles sintetizam também glicosaminoglicanos, proteoglicanos e glicoproteínas multiadesivas que vão compor a matriz extracelular, precisamente a substância fundamental dela, né? Que a matriz extracelular, a gente está vendo já, e vai ver mais em detalhes, é constituída de substância fundamental e também por fibras, né, pessoal? E os fibroblastos, olha que bacana, eles também sintetizam fatores de crescimento, que são, né, precursores essenciais que se relacionam com receptores de membrana de outras células, fazendo com que haja uma modificação metabólica dessas células muito evidente, muito interessante. Então, os fibroblastos, eles são células, de uma perspectiva biológica, extremamente importantes, porque além de sintetizar colágeno e elastina e também as substâncias essenciais para a matriz celular, também sintetizam fatores de crescimento, né, que modificam o metabolismo de outras células. De uma perspectiva clínica e prática, né, você vai ter então os fibroblastos como as principais células do processo de cicatrização de um tecido lesado, né, pessoal? E você pode ter também a conversão de fibrócitos, né, que são células também residentes no tecido conjuntivo com menor atividade sintética de proteínas, que se diferenciam em fibroblastos, passando a contribuir aí com o reparo tecidual, né? Então, de uma perspectiva clínica e prática, você tem o envolvimento dessas células aí. Outras células muito frequentes, né, e no que diz respeito à histologia, elas são estudadas dentro do tecido conjuntivo, é porque também, pessoal, convém destacar aí, né, que macrófagos, monócitos, leucócitos, linfócitos, eles vão ser muito mais estudados dentro da temática de sistema imunológico inato, ou sistema imunológico natural, que é o sistema imunológico que já vem, né, adquirido, vamos dizer assim, por várias espécies. Ele já possui, esse sistema imunológico já faz parte, né, da nossa resposta prontamente disponível à presença de organismos invasores, né? Que é um sistema imunológico que antecipa o sistema imunológico adaptado ou adquirido, né? E tudo isso que eu estou falando para vocês diz respeito a uma ciência chamada imunologia, tá? Então a imunologia também estuda essas células aqui em muito mais profundidade do que é isto, tá? Apesar da imunologia fazer uso das técnicas de histologia para estudar essas células. Você quer saber mais delas, além do que eu passo aqui? Vai nos vídeos, né, a respeito de imunologia, que eu também disponibilizo uma vez por semana lá no canal, e assim você vai conseguir ter muito mais aprendizado sobre isso, tá bom? Os macrófagos e monócitos, né, que fazem parte do sistema fagocitário mononuclear, são células residentes aí também do tecido conjuntivo. Né? As características morfológicas dos macrófagos são, né, bastante variáveis, porque elas são dependentes do estado e do tecido que elas se encontram. Né? O núcleo dos macrófagos é oval ou também em forma de rim. Né? E normalmente ele está localizado excentricamente no citoplasma. Perceba aqui, ó, né? Excentricamente, mas localizado para as extremidades. Um retículo endoplasmático rugoso bastante desenvolvido, um aparelho de Golgi bastante desenvolvido e lisossomos muitíssimo desenvolvidos, porque esses lisossomos vão conter enzimas com atividade fundamental para a formação dos fagossomos, né, que tem atividade fundamental de degradação dos micro-organismos patogênicos que invadem o organismo. Então você tem 3 organelas membranosas essencialmente desenvolvidas nos macrófagos. Né? Os macrófagos derivam dos monócitos e os monócitos, pessoal, eles estão circulantes no sangue, enquanto que os macrófagos já estão fixos, né, residentes lá no tecido conjuntivo. E os macrófagos também sintetizam citocinas, que são proteínas com atividade de controle de outras células, principalmente parácrino, né, vamos dizer assim, próximo. Então, esse controle é de modificação das respostas, tá, pessoal? Então, modificação metabólica aí. E também proteínas envolvidas no reparo tecidual, por exemplo, as colagenases, né?
Aqui você está percebendo, né? Então, duas imagens muito bacanas. Essa aqui eu já comentei. Essa aqui é uma cultura de célula de macrófagos, tá? Convém aí falar para vocês que durante o meu mestrado eu trabalhei com esse tipo de cultura de células. É um tipo de cultura de células muito bacana, muito fácil de lidar, é muito legal de mexer com macrófagos, né? E você percebe facilmente, né, a morfologia muito variada deles aqui, ó. Você consegue identificar. Um outro tipo de célula residente aí do tecido conjuntivo são os mastócitos, né? Que são células globosas, ou seja, você vai ter então um formato aí de globo, né? Grandes, você percebe facilmente aqui nessa imagem, muito bonita, inclusive, como ela é grande, e com citoplasma rico em grânulos, ó. Olha essa imagem aqui, que interessante, né? Você percebe aí, né, os mastócitos, né, com citoplasma rico em grânulos, né? E esses grânulos, muitas vezes, eles podem acabar escondendo o próprio núcleo, né, da célula. Fato que o núcleo é pequeno, central, e ele acaba sendo confundido aí com esses grânulos. E o que tem nesses grânulos, né, pessoal? Dentro dos grânulos dos mastócitos, você vai ter uma grande quantidade de histamina, né, que ela promove o aumento da permeabilidade vascular, né? Então, por exemplo, quando você está com uma alergiazinha aí, né, uma rinitezinha, por exemplo, você toma aquele loratadina. Você está tomando um medicamento que bloqueia os receptores dessa molécula aqui, né? Bloqueia os receptores de histamina. Ou seja, você vai reduzir aí a permeabilidade vascular, tá? E os grânulos dos mastócitos, além de histamina, também possuem glicosaminoglicano, sendo a heparina e o condroitin sulfato. Tá? A heparina ela é um glicosaminoglicano com ação anticoagulante e o condroitin sulfato, né, pessoal, tem uma ação muito importante na fixação célula-célula, né, na sustentação do tecido. Eles também secretam o ECFA, que tem uma ação de quimiotaxia de eosinófilos, né? E essa molécula aqui, ECFA, além de ter a função de quimiotaxia dos eosinófilos, também é muito envolvente, é muito importante no processo de anafilaxia, que é um processo de intensa atividade reativa que tem conexões com os mastócitos. Normalmente o indivíduo acaba entrando em óbito aí nesses processos, tá? Os mastócitos possuem suas membranas citoplasmáticas receptores de imunoglobulina E, né? E essa imunoglobulina E ela é produzida, né, pelos plasmócitos, que são células B já diferenciadas, que tem uma atividade aí de controle muito interessante no processo de resposta à presença de organismos patogênicos, né? Muito bacana essa interação entre sistema imune adquirido e inato. E existem algumas populações variadas de mastócitos, sendo conjuntivo e mucosa. A de mucosa está presente na região intestinal e nos pulmões, enquanto que os mastócitos conjuntivos, né, presentes na pele e na cavidade peritoneal. Outro tipo de célula presente no tecido conjuntivo são os plasmócitos, né? Eles migram e podem se remover posteriormente. São células grandes e ovoides, como você pode perceber aqui, esse fortemente corado, né? Com citoplasma basófilo, que reflete sua riqueza em retículo endoplasmático rugoso, justamente porque eles vão ser responsáveis, olha, pela síntese de anticorpos, né, pessoal? Então, esses anticorpos, eles têm funções muito importantes, né, de opsonizar. A outra função deles também tem de sinalizar a presença aí de micro-organismos invasores, né? O núcleo é esférico e excêntrico, como vocês percebem aqui, pouco numerosos em tecido conjuntivo normal, porém, em situações de penetração bacteriana ou viral, aumenta-se muito a quantidade de plasmócitos, né? Os plasmócitos, como eu já comentei algumas vezes, eles são células B, linfócitos B, diferenciados, ou seja, ativos, né, pela presença, evidentemente, de um organismo invasor que fez com que células apresentadoras de antígenos ativassem esses plasmócitos aí. E você tem a presença de leucócitos, né? Aqui eu sou bem generalista, tá, pessoal? Esses detalhes aqui muito mais interessantes a gente vê em imuno, tá bom?
são constituintes normais do tecido conjuntivo, né? Eles vêm do sangue, eles penetram no tecido conjuntivo com a diapedese. Um fato muito curioso é que quando o indivíduo está acometido por uma infecção, né, ele tem um processo de diapedese muito mais frequente, fazendo com que aumente muito o número de leucócitos no tecido conjuntivo, e eles são neutrófilo, eosinófilos, basófilos, e esses dois aqui eu já discuti com vocês. Os eosinófilos, você percebe aqui, como ele é uma célula muito bonita, né, você percebe que o núcleo dela ele está, nesse caso aqui, um pouquinho separado, né? Os basófilos você percebe que é de difícil identificação, e os neutrófilos eles são polimorfonucleados, assim como os outros também são, tá, pessoal? Eles são células aí polimorfonucleadas. E as células adiposas, né? As células adiposas elas são células também do tecido conjuntivo, entretanto especializadas no armazenamento de lipídios. E perceba que aqui está uma célula adiposa ilustrada e aqui está uma célula adiposa em um corte histológico, onde você com facilidade, não, né? Mas com uma certa acurácia você consegue perceber o núcleo descentralizado e o restante da célula totalmente constituído, né, pela gotícula de lipídio, ó. Reservatório de gordura, né? E essas células elas têm a função de ofertar energia prontamente disponível aos outros tecidos, por isso que elas estão normalmente perto do tecido muscular, tá bom? Quanto às fibras, né? As fibras elas são constituídas aí principalmente por proteínas polimerizadas e alongadas, né? E as principais proteínas são o colágeno, né? Que é uma ampla variedade, a gente vai estar estudando já já. As fibras reticulares e as fibras elásticas, que normalmente derivam da proteína chamada elastina. O sistema colágeno de fibras é colágeno mais fibras reticulares, e o sistema elástico de fibras, essas são as fibras elastinas, mais as fibras aí elaunínicas e de oxitalânicas, tá, pessoal? Que cada uma dessas fibras aqui, elas acabam tendo uma função mais de tracionamento, né? Resistem a trações mais facilmente e são capazes aí de propiciar maior elasticidade a um determinado tecido. Esse sistema elástico que é mais raro, tá? Ele é encontrado no ligamento suspensor do pênis e no ligamento amarelo apenas. Então, os tipos de colágeno aí, pessoal, vamos lá. Tá um pouquinho de barulho aqui, mas eu espero que vocês compreendam, né? O momento da pandemia aí, tem muita gente em casa. Então, os tipos de colágeno são o seguinte: colágeno que formam longas fibras, né? Moléculas de colágeno tipo 1, que é o mais abundante, tipo 2, tipo 3, tipo 5 e tipo 11. Então, são colágenos que formam longas fibrilas, né, pessoal? E você vai encontrar o colágeno tipo 1, por exemplo, nos ossos, tá? Colágenos associados às fibrilas, né? São estruturas curtas que ligam as fibrilas de colágeno umas às outras, né? É um componente da matriz extracelular. E os colágenos tipo 9, tipo 12 e tipo 14 são esses colágenos aí, né, associados às fibrilas. Colágeno que forma rede, né? É o colágeno cujas moléculas elas se associam para formar rede. E o colágeno tipo 4, né, que é um componente da lâmina basal, é um bom exemplo, né? Facilita aí a aderência e a filtração de moléculas. E os colágenos de ancoragem, sendo o tipo 7, né, que está presente também na lâmina basal, um bom exemplo desse tipo de colágeno. Recomendo fortemente que você pause o vídeo e anote isso daí, que isso daí é um tema muito importante. A síntese de colágeno, né, acontece principalmente, não só, tá, mas principalmente em fibroblastos, condroblastos e osteoblastos. Os osteoblastos, por exemplo, são as células que sintetizam a matriz óssea, né, pessoal? A síntese de colágeno é dependente, né, dos aminoácidos glicina, sendo 35%, prolina, 12% e hidroxiprolina, 10%. Mas você também tem, né, aminoácidos como a hidroxiprolina e a hidroxilosina como característicos do colágeno, tá? E as fibrilas formadas pela polimerização das unidades moleculares alongadas são denominadas de tropocolágeno. Então, o colágeno, ele antes de ser formado, ele está nessa condição de tropocolágeno dentro destas células aqui. Aqui você consegue perceber o colágeno, essa fibra mais rosada, enquanto que as fibras de elastina são essas pretas aqui. Fibras reticulares, né? Elas são formadas principalmente por colágeno tipo 3, né? Elas são ricamente constituídas aí por proteoglicanos e glicoproteínas.
elas estão abundantes em músculos lisos, no endoneuro, nas trabéculas de ossos, no baço e nos nódulos linfáticos, o que facilita muito o processo aí, né, da penetração de vasos, tá, pessoal? Elas constituem delicada rede ao redor de órgãos paraquimatosos, né, como as glândulas endócrinas, e a síndrome de Ehlers-Danlos ocasiona o defeito na biossíntese do colágeno tipo 3, o que facilita a ruptura de vasos, né, e também da região intestinal, da mucosa intestinal. É interessante você perceber que essas fibras reticulares, né, elas são constituídas principalmente por esse tipo de colágeno que é o tipo 3, né, enquanto que o colágeno tipo 1, que eu comentei aqui com vocês, ele está presente basicamente em todas, né, as matrizes extracelulares, aí ele é muito abundante, pessoal. O sistema elástico, como eu tinha comentado rapidamente, né, ele é composto por fibras, né, do tipo oxotalânica, eulalínicas e elásticas, né. Você vai ter a presença de glicoproteína, sendo a fibrilina, né, que vai formar um arcabouço para deposição da elastina, facilitando assim o processo aí de elasticidade desse sistema aí do tecido conjuntivo. Aqui em preto você percebe, né, uma fibra de elastina, né, uma fibra elástica. As fibras oxitalânicas, elas conectam o sistema elástico com a lâmina basal, né, fazendo com que haja resistência à força de tração. E as fibras de elastina, né, elas são ricas em elasticidade, né, e elas são constituídas principalmente por glicina, prolina, mais a desmosina e a isodesmosinas, que estão associadas à lisina. E aí elas conferem esse processo de elasticidade bastante interessante. Você vai ter aí a secreção desse tipo, né, de sistema por fibroblastos e também por músculos lisos presentes nos vasos sanguíneos, né, pessoal? Então, ali na parede dos vasos sanguíneos. A substância fundamental, por sua vez, né, ela é uma mistura complexa, né, que ela está altamente hidratada, né, principalmente aí constituída de glicosaminoglicanos e proteoglicanos, além da presença de glicoproteínas adesivas, né? Então aqui você percebe, ó, o clarinho, ó, que interessante, a substância fundamental bastante evidente e as fibras de colágeno mais fortemente coradas. E o núcleo das células aqui, ó, elas vão produzindo, né, o colágeno e a substância fundamental de modo simultâneo, né? Ela é incolor e transparente, apesar daqui estar um pouquinho corada, né? Viscosa, e ela tem a função de barreira e também de lubrificar. E essa lubrificação se destina precisamente aos tendões, né, pessoal? Os tendões aí musculares, né? Os glicosaminoglicanos, eles são também os mucopolissacarídeos ácidos, né? Que acabam tendo aí a formação de proteoglicanos. No que diz respeito, então, à classificação de tecido conjuntivo, né, aos tipos, todos eles vão possuir essas características que eu falei até agora, mas alguns possuem mais, outros menos, fazendo com que haja essa variação de tipo de tecido conjuntivo. Você vai perceber, então, que tem alguns tipos de tecido conjuntivo, sendo tecido conjuntivo propriamente dito, né, um tecido conjuntivo que possui essas características que eu falei, mas ele vai ter uma organização um pouquinho diferenciada. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Então, tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser tecido conjuntivo frouxo ou denso, né? Aqui você está vendo a imagem de um frouxo, onde você percebe bastante substância, né? Amorfa, vamos dizer assim, então substância fundamental, uma matriz extracelular bastante evidente e as células bastante espaçadas. Já, ou melhor, as células bastante frequentes, apesar de estarem espaçadas. Já o tecido conjuntivo denso, né, ele vai poder ser modelado, olha que bonitinho, onde você vai ter os fibroblastos paralelos às fibras colágeno, ou não modelado, né, onde é uma certa bagunça aqui, vamos dizer assim. Então, olha lá. O tecido conjuntivo frouxo, né, ele tem suporte de pressão e atritos, né, ele vai estar relacionado então à pressão e atritos, ele vai preencher espaço entre as células musculares, tá? Constitui importante elemento das lâminas basais. Lembra da lâmina basal que está localizada abaixo do epitélio, pessoal? Forma a camada de revestimento dos vasos, né? Presente nas papilas dérmicas e também nas membranas serosas, por exemplo, lá no peritônio, tá? Lá na pleura, tá, pessoal? Pleura pulmonar.
Além dele, né, você tem o tecido conjuntivo denso, que confere maior resistência e proteção, né, então ele vai resistir muito melhor às tensões, né, e você vai poder ser modelado, né, onde você vai ter as fibras orientadas e paralelas aí aos fibroblastos, ou não orientado, né, não modelado, fibras sem orientação, né, e você vai estar presente principalmente lá na camada profunda da derme, onde você vai ter uma divergência das forças muito maior aqui. Então ele consegue absorver força de modo muito mais eficientemente, enquanto que o modelado você vai ter a absorção de força de um modo contínuo ao tecido que é subsequente a ele, que no caso aqui do denso modelado você vai ter a presença desse tecido em tendões musculares, tá bom, pessoal? Há também o tecido conjuntivo do tipo elástico, do tipo mucoso e do tipo reticular, né? O tecido conjuntivo do tipo elástico, né, ele é constituído por feixes espessos e paralelos de fibras elásticas, né? O espaço entre as fibras é ocupado principalmente aí por delgadas fibras de colágeno, né, e fibroblastos achatados. Ele é de coloração amarela, né, e você vai ter aí a presença desse tecido conjuntivo elástico principalmente no ligamento suspensor do pênis, né, e também no ligamento amarelo da coluna vertebral. Já o tecido reticular, né, ele forma uma rede tridimensional que suporta as células de alguns órgãos e é constituído principalmente de fibras reticulares associadas aos fibroblastos. Perceba que todos eles têm aqueles mesmos componentes. Entretanto, esses componentes eles vão variar em quantidade conforme aí o tecido conjuntivo que você vai estar estudando, né? E esse tecido reticular ele está presente nos órgãos linfóides e também nos órgãos hematoformadores, né? E é muito bacana observar que o tecido reticular ele forma trabéculas, facilitando aquela invasão de vasos aí, tá? E há, por fim, o tecido conjuntivo do tipo mucoso, né, que ele tem uma consistência gelatinosa, né, graças aí à predominância de uma matriz rica em ácido hialurônico, né, e com poucas fibras. A geleia de Wharton, né, ou Wharton para alguns, presente no cordão umbilical, eu trabalhei com isso no meu doutorado, é realmente muito complicado, é uma substância amorfa e também é constituída por tecido mucoso, tecido conjuntivo mucoso. Então, eu recomendo que você faça os exercícios das páginas 12 a 24, ou melhor, a leitura das páginas 12 a 24, os exercícios das páginas 24 e 25, e na próxima aula a gente aprofunda o tecido adiposo, tá? Se você tem dúvida, por favor, me pergunte, vai ser um grande prazer responder para você. Muito obrigado, foi um enorme prazer dar essa aula para você, espero que tenha apreciado. Caso tenha alguma dúvida, escreva, assista novamente e tome notas, isso é fundamental para o seu processo de aprendizado. Forte abraço!